Meus irmãos, certamente estamos agora muito bem preparados, depois dessa linda canção, para começarmos este culto de adoração ao Senhor, de anúncio da mensagem da Palavra de Deus. Queremos dar as boas-vindas a todos quantos já estão presentes neste santuário. Essa palavra de saudação é extensiva àqueles que nos acompanham à distância, através do rádio ou através da internet. Como é bom ter a sua participação neste culto, mesmo aqueles que participam à distância, mas como é bom tê-los juntos para cultuar ao Senhor neste momento, falar com Ele e ouvir a sua voz. Quero nesse momento inicial do culto fazer alguns lembretes com relação às atividades da nossa igreja. Durante esta semana prosseguem as atividades normais. O programa logo de manhã, conforme havíamos anunciado, trata nesta semana do tema anual da igreja, aliás, desde a segunda-feira da semana passada, que temos tratado do tema Transformados para Transformar. Durante os dias da semana passada, refletimos sobre aquilo que Deus produz em nós, em termos de transformação. Durante esta semana, refletiremos a respeito da transformação que deve ser operada através de nós na vida dos outros, nós como agentes de transformação. Hoje pela manhã, na mensagem do culto matinal, nós também tratamos desse tema e como que introduzimos o tema que nos acompanhará ao longo do ano, inclusive em nosso acampamento. Por falar em acampamento, nós temos feito um apelo aos membros da igreja para que providenciem o mais rápido possível sua inscrição para o acampamento. A partir do próximo domingo, nós abriremos para a possibilidade de inscrição de pessoas que não são membros da igreja, algumas pessoas muito interessadas em participar do acampamento, mas temos reservado prioritariamente as vagas para os membros da Capunga. Pedimos apenas que os irmãos façam sua inscrição o mais rápido possível. Temos feito um apelo também no sentido de que os irmãos que são membros da igreja, que vão a Capungópolis naquele período, mesmo que não precisem fazer sua inscrição integral, porque não participarão das refeições do acampamento no refeitório, mesmo que não precisem de hospedagem, mas que façam sua inscrição. Claro que o valor da inscrição sem alimentação é um valor simbólico, mas façam sua inscrição para ter acesso ao material e poder acompanhar toda a atividade do acampamento, particularmente aqueles irmãos que estarão nas casas ali. É muito importante que todos aqueles que estão em Capungópolis durante o período do carnaval participem das atividades do acampamento, participem integralmente da programação promovida pela igreja. E esse ano vamos justamente tratar desse tema anual, então providenciem suas inscrições. Voltando à referência da atividade da semana, quarta-feira estaremos reunidos em culto de oração, a partir das 19 horas, esperamos a participação de todos os irmãos, e no sábado está sendo convocada uma reunião com o corpo diaconal da igreja. Sábado, dia 16, às 16 horas, os diáconos da igreja têm uma reunião. Conforme mencionamos hoje pela manhã, no próximo domingo, pela manhã, estará conosco o pastor Sócrates Oliveira, diretor executivo da Convenção Batista Brasileira. Nós estamos felizes em poder receber esse líder do trabalho batista no Brasil, que falará à igreja no próximo domingo pela manhã. Mencionamos também hoje pela manhã que os exemplares do pão diário, infelizmente, já acabaram. Muitos irmãos procurando ainda, mas nós não fomos tão otimistas como deveríamos e a tiragem de 1.000 exemplares não foi suficiente, acabou muito ligeiro e nós não temos mais exemplares disponíveis do pão diário personalizado da Capunga. É claro que o pão diário pode ser adquirido, inclusive no Ponto do Verbo, com a edição normal. O conteúdo é semelhante, apenas não há a parte de customização que nós tínhamos no pão diário personalizado da Capunga. Mas pedimos aos irmãos que façam bom uso desse material. As agendas ainda as temos, não muitas, mas temos ainda alguns exemplares das agendas disponíveis para os irmãos que desejarem, tanto para seu uso pessoal quanto para presentear. Os irmãos podem, portanto, procurar o Ponto do Verbo e adquirir a sua agenda 2016 da Capunga, que ficou muito bonita, também enfatizando nosso tema anual, apresentando a estrutura da igreja, as atividades previstas para o ano, além do conteúdo normal de uma agenda que os irmãos podem utilizar na sua rotina diária.
Feitas essas comunicações e estes avisos, quero apenas acrescentar que a Assembleia da Igreja não será no próximo domingo, mas no dia 24, no quarto domingo. Esse mês temos 5 domingos, então a Assembleia fica transferida para o quarto domingo, penúltimo domingo desse mês de janeiro, após o culto matinal. Neste momento nós vamos nos preparar em atitude de oração, ao som do prelúdio, para cultuar ao Senhor. Coloquemos-nos de pé, façamos em uníssono a leitura da Palavra de Deus no texto extraído da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 10 e 11. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Cantemos Doce Nome, este belo cântico que nos traz também a lembrança do nome de Jesus, o doce nome de Jesus. Só de pronunciar
Senhor Deus, é em nome de Jesus que nós vamos à Tua presença, porque é por esse nome que temos acesso a Ti, é por esse nome que temos acesso ao trono da Tua graça, esse nome diante do qual se dobrará todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Como somos felizes e gratos por conhecer a Jesus. Como somos felizes e gratos porque Jesus é o nosso Salvador, porque nele alcançamos o perdão dos nossos pecados, porque por ele temos acesso à Tua graça, porque em Cristo Jesus temos a certeza da vida eterna. Muito obrigado pela presença de Cristo em nossas vidas. E neste instante, Pai, é em nome dele que vamos à Tua presença, para suplicar a Tua bondade, a Tua graça sobre nós. Pedir-te, ó Senhor, que recebas a nossa adoração, que Tu perdoes as nossas falhas, as nossas imperfeições, mas que por Tua bondade Tu ouças as nossas preces e as nossas petições elevadas a Ti neste culto. Que por Tua bondade Tu nos manifestes a Tua graça e que Tu continues a falar ao nosso coração no decorrer deste culto. Queremos ouvir a Tua voz, queremos entender o Teu querer. E todos nós presentes nesse santuário desejamos ser tocados por Ti e ser conduzidos por Ti em nossa vida. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Você está participando do culto da Igreja Batista da Capunga. Ouviremos agora o coro Capunga entoando ao nome de Jesus. E na sequência o momento de oração.
Só podemos dizer amém a uma declaração como esta. Não me canso de agradecer ao coro da igreja pelo presente que nos está dando nesse mês de janeiro. Conforme comentei com os irmãos, eu sei que janeiro é o mês de recesso do coro, mas eu fiz um pedido especial aos coristas para que não nos deixassem ser um coro ao longo desse mês de janeiro, e em atendimento a esse pedido, os irmãos têm participado de vários dos nossos cultos dominicais, e como somos abençoados por esses hinos, e eu agradeço aos irmãos a sua disposição. Claro que, como é uma concessão especial, os membros do coro que eventualmente não puderem ou não quiserem participar estão dispensados, mas tem vindo todos, né? Então, eu quero dizer da minha imensa gratidão aos coristas pela cooperação maravilhosa que tem dado a esses cultos nos quais tem podido participar ao longo desse mês de janeiro. Eu quero neste instante fazer referência às pessoas que nos visitam. Janeiro é sempre um mês quando nós sentimos a ausência de muitos irmãos nossos que estão viajando. Somos um pouco compensados por pessoas que estão passando pelo Recife e então estão conosco e participam dos nossos cultos, muitas vezes familiares de membros da igreja, outras vezes membros de outras igrejas batistas que nos dão a alegria e o privilégio de estar conosco nesse mês de janeiro. Por isso eu queria pedir nesse instante a todos aqueles que nos visitam que se colocassem de pé. Eu sei que há membros de outras igrejas, há pessoas que não são crentes, que são da nossa comunidade. Que grupo lindo, permaneçam de pé. Todos vocês, puxa vida, que grupo bonito. Queremos dizer da nossa imensa alegria em recebê-los neste culto, e vou pedir aos membros da igreja que o cumprimentem aí, aqueles que estão mais próximos a você, já que eu não tenho como alcançá-lo, mas você vai ser cumprimentado aí por alguém da igreja, e a nossa equipe de recepção também vai até você, deixando com você um cartão de boas-vindas. O cartão é uma recordação de nossa igreja, uma recordação deste encontro. Há também nele algumas informações sobre as atividades da igreja, e você vai perceber uma parte onde dá para colocar os seus dados pessoais. O desejo é que você preencha essa parte e entregue aos pastores após o culto. Podem se sentar. Muito obrigado a cada um de vocês por sua presença. Nosso desejo de coração é que vocês se sintam bem entre nós, e que esse culto, sobretudo a palavra de Deus aqui transmitida, possa falar ao seu coração, possa fazer diferença em sua vida, possa abençoá-lo em seu viver. Muito obrigado a todos vocês por sua presença. Nesse instante nós passaremos ao momento de oração com o pastor Benevando Farias. Nesse momento eu gostaria que você pensasse um pouco sobre a sua vida, sobre aquelas pessoas que precisam da sua ajuda, precisam da nossa ajuda. Pensasse nas pessoas que você vai ser usado por Deus na transformação, não para a transformação, mas na transformação que o Espírito Santo fará durante este ano. Pense também em pessoas que precisam da ajuda de Deus, uma ajuda que você não pode, a não ser fazer, a não ser orar por elas. Pense nas famílias que estão passando por necessidades, começando o ano precisando de trabalho, precisando de ajuda. Então pense nessas pessoas, se comprometa diante de Deus a orar por elas. E também eu peço que a igreja, cada um de nós, oremos pela Igreja Batista da Capunga, por esse novo ano, pelos ministérios, por todas as áreas que envolvem os ministérios e a nossa igreja. Orem pelos pastores, pelas famílias dos pastores. Ore por você. Orando por você, você está orando pela igreja, porque você é a igreja. Senhor, nós estamos na Tua casa, com nossos corações e mentes abertos para ouvir a Tua voz, mas também, Senhor, para interceder por amigos, por famílias,
por nós mesmos, pela tua igreja, pelos ministérios, pelos pastores. Senhor, vê em nossos corações os nomes que estão sendo lembrados agora, e que eles sejam, ó Pai, tocados por Ti em cada área da sua necessidade. Tu as conheces bem e sabe do que necessitam. Mas a nós também, Senhor, nós pedimos, Tu veja em nosso coração aquilo que não Te agrada, e que retire, Senhor. Que não paremos o processo de transformação em nossas vidas, que continuemos sendo transformados para transformar outros com a Tua ajuda, através do Espírito Santo. Fala, Senhor, aos nossos corações. Pedimos que Tu abençoe aos visitantes, Tu fale aos seus corações também. Agradecemos pela sua participação nesse culto, por aqueles que estão em casa ou trabalho assistindo esse culto através da rádio, através da internet, que eles também sintam a Tua presença, que eles abram seus corações e mente para ouvir e entender a Tua vontade. E continua, Senhor, a falar aos nossos corações, pois sabemos onde 2 ou 3 estiverem reunidos em Teu nome, Tu estarás presente entre eles. E nós cremos que Tu estás conosco, está presente aqui conosco. E essa oração fazemos em nome de Jesus. Amém. Estamos neste momento iniciando o nosso momento de dedicação dos dízimos e ofertas. Convidamos os irmãos diáconos e diaconisas para esse trabalho. Nosso Pai Celestial é o grande dispenseiro. Ele é o Senhor de nossas vidas, de tudo aquilo que nós amamos, que nós encontramos aqui. Nós somos mordomos. Através dos servos, Deus passa as suas bênçãos a todos aqueles a cada um de nós e aqueles que não conhecem ainda a Cristo como Senhor e Salvador. E este momento é o momento de fortalecimento da nossa igreja para a pregação da palavra de Deus. Em Provérbio 11, 24 e 25, nós lemos o seguinte: um dá liberalmente e se torna mais rico, outro retém mais do que é justo e se empobrece. A alma generosa prosperará, e o que regar também será regado. Swami
Convidamos o irmão Enio Feitosa para nos levar a Deus em oração de consagração de dízimos, ofertas, enquanto lemos o Evangelho de Mateus 5, 23 e 24, que diz o seguinte: portanto, se estiveres apresentando a tua oferta no altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai conciliar-te primeiro com teu irmão, e depois venha apresentar a tua oferta. Oremos. Ó Pai Santo, a tua palavra nos diz que agora já nenhuma condena há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Portanto, nessa verdade, Senhor, que nós nos respaldamos para estarmos na tua casa, com corações reconhecidos e agradecidos pelo sacrifício santo de Jesus, que nos deu acesso ao coração do Eterno. Pai glorioso, tende piedade de nós, pecadores, e nos ajude, Senhor, a atender o clamor do teu servo, que hoje pela manhã falou sobre santificação, Pai. E tu sabes que esse deve ser o nosso caminho. Mas nós somos mais que vencedores sobre o pecado, sobre a lei do pecado em Jesus Cristo, Pai. Portanto, ajuda todos nós. Dá a tua paz, Senhor, e toma em tuas mãos esta oferta que aqui estão sendo concedidas, estão sendo dadas, levantadas para o teu altar, para que o teu reino seja engrandecido, Senhor, e o teu nome glorificado. Pai Santo, abençoa todos nós, abençoa cada pessoa aqui presente e aqueles que estão nos ouvindo através da internet e através da rádio, Senhor. Sei com aqueles que ainda não têm a Ti, não conhecem o plano de salvação, que possam entender a Tua mensagem hoje à noite e se entregue, Senhor, para que seus corações sejam lavados pelo sangue poderoso de Jesus Cristo. Pai, seja conosco. Esta é a oração, Senhor, com perdão dos nossos pecados, que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. De pé, faremos a leitura da palavra de Deus no texto extraído da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, nos versículos aí indicados, capítulo 3, versículos 12 a 14 e 16 a 17. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de coração compassivo, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, e sobre tudo isto, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. E tudo quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém. Os irmãos podem se sentar. Vamos continuar a Deus agora com a missão de hinos 174 do Inário para o Culto Cristão e nas estrelas vejo a sua mão. Esperança do morrer.
Ouviremos mais uma vez o coro Capunga entoando Perdoado e na sequência a mensagem com o pastor Ronaldo Robson Luiz.
Como é bom sermos lembrados que somos perdoados por Deus. Perdoados não porque merecemos, perdoados não pelos nossos próprios méritos, mas perdoados porque o amor de Deus, ele é tão grande, que fez com que entregasse o seu próprio Filho, Jesus Cristo, a morrer por todos nós, sendo nós ainda pecadores, como nos diz a palavra do Senhor. Passados 10 dias do ano que iniciamos, as palavras de felicitações, de Feliz Ano Novo, elas aos poucos vão saindo do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, porque somos lembrados que temos um caminho a seguir nesse ano. E nesse caminho ele se apresenta com muitos desafios, muitas perspectivas que lançamos nesse ano que iniciamos em breve. Caminhos esses que todos nós iremos escolher. Situações que estarão surgindo diante de nós, que nos colocarão a questão de termos de fazer nossas escolhas. Escolhas essas que determinarão o caminho que seguiremos nesse ano que se inicia. Hoje pela manhã fomos desafiados, fomos lembrados que nesse caminho precisamos ter uma vida de santificação, porque fomos chamados à santificação. E a palavra de Deus, ela está repleta de referências a esses caminhos, ou a esse caminho que precisamos seguir no nosso dia a dia. O salmista, ele bem nos lembra quando nos diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Também no livro dos Salmos, como exortação à juventude, o texto nos diz como poderá o jovem guardar puro o seu caminho, guardando a palavra de Deus. O próprio Cristo, ele fazendo referência a si mesmo, diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E nesta noite eu queria refletir com os irmãos também a respeito de um caminho, o caminho de Emaús. Eu queria convidar-lhes a abrir as suas Bíblias para o texto que se encontra no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 24, versos 13 ao 35. E nesta noite estaremos pensando, refletindo com os irmãos a respeito do seguinte tema: caminho de Emaús, um caminho de transformação. De transformação porque esse ano somos convidados, somos convocados, somos desafiados a transformar o mundo, a partir da transformação que a palavra de Deus opera em nós. E diz assim o texto sagrado: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. E os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que o profeta disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória?
E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. E quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, o abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde achavam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Meus queridos irmãos, esse texto aqui, registrado pelo evangelista Lucas, é um texto que encontramos somente nesse evangelho. Em Marcos, no capítulo 16, verso 12 e 13, há uma rápida menção que nos dá a ideia de que está se referindo a esse mesmo evento, a essa mesma narrativa, mas que não encontramos detalhes nem do local e nem daquilo que fora discutido entre os discípulos e Jesus. Mas aqui nesse registro de Lucas nós encontramos verdades tão importantes no encontro de Jesus com aqueles discípulos que servem de lições ainda para nós hoje. Verdades essas que são significativas na caminhada da vida de cada um de nós. Verdades essas que podem fazer toda a diferença na nossa caminhada nesse ano, a partir dos desafios que temos à nossa frente. O texto fala de Emaús, a cidade de Emaús. O termo Emaús significa fontes ou termas, geralmente relacionado a águas termais. Havia muitas referências ou muitas aldeias nesses dias com o nome de Emaús, geralmente localizado próximo a regiões onde tinha essas águas termais, fontes medicinais, muitas vezes encontradas naqueles lugares, naqueles territórios, naqueles dias. O grande historiador Flávio Joséfo, na sua obra Guerra dos Judeus, identifica que essa aldeia como sendo uma cidade militar, onde o imperador Vespasiano usava como lugar onde os seus soldados ali ficavam para descansar após as grandes batalhas. Essa cidade ficava a aproximadamente 7,5 km da cidade de Jerusalém. Era uma das cidades Emaús encontrada naqueles dias. Há também outros registros históricos, mesmo que não sendo de fontes canônicas, como por exemplo o livro da primeira Macabeus, no capítulo 3, verso 40, onde faz um registro ali também de uma cidade chamada Emaús, um lugar onde Judas Macabeus derrotou Górgias no ano de 167 a.C., uma cidade essa ali, distante de 24 quilômetros da cidade de Jerusalém. Uma outra cidade chamada Emaús, que posteriormente chamou-se Nicópolis. Mas também havia outras cidades com esse mesmo nome, e havia uma, de uma forma específica, 1,5 km da cidade de Jerusalém, que era conhecida pelas fontes termais e medicinais que tinha naquela cidade, também chamada de Emaús. Mas que cidade de Emaús era essa, então, que os discípulos caminhavam? O texto bíblico nos ajuda a identificar que cidade era essa. O texto nos diz que a cidade era distante de Jerusalém 60 estádios. Ora, essa unidade de medida de comprimento, estádio, era relativamente recente entre os judeus. Os judeus estavam mais que acostumados com o côvado, por exemplo. Nós encontramos já na narrativa do Gênesis, por exemplo, onde ali encontramos as especificações da Arca de Noé, várias referências ao côvado, como sendo uma unidade de medida muito comum dos judeus. O estádio era uma unidade de medida grega, dessa forma então incluída ali dentro do contexto judeu muito recentemente, somente 2 ou 3 séculos antes. E ela media aproximadamente 184 metros, o que nos dá a entender de que a distância da cidade de Emaús, aqui registrada no Evangelho de Lucas, em relação a Jerusalém, era 11 quilômetros.
Portanto, nenhuma dessas outras cidades aqui mencionadas, nem pelo historiador Flávio Joséfo, e nem por essas outras cidades que aqui mencionei, mas sim uma cidade que era distante de Jerusalém a 11 quilômetros. E por que essa informação é importante? Porque esses discípulos, à semelhança de Jesus, vinham de Jerusalém, num caminho a pé, num período onde estava havendo a festa da Páscoa, período esse onde Jesus fora crucificado, e estavam indo para a sua cidade. E, portanto, um período ou uma distância que fosse possível numa caminhada de um único dia. Assim se enquadra essa distância de 11 quilômetros aqui, dessa cidade de Emaús, os quais os discípulos seguiam com Jesus. Mas quem eram esses discípulos? O texto nos ajuda quando no versículo 18 nos apresenta o primeiro desses discípulos, chamado de Cleopas. Cleopas aqui é apresentado como um desses discípulos que estavam com Jesus. Cleopas era a forma abreviada do nome Cleópatra. E esse Cleópatro é a mesma derivação do nome Clopas. Portanto, Cleopas, que é a forma abreviada do nome Cleópatro, também é uma derivação do nome Clopas. Clopas é esse nome encontrado no Evangelho de João, no capítulo 19, verso 25. Quando nós olhamos para João 19, verso 25, temos a referência a um personagem que estava no momento da crucificação com Jesus ali, Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena e uma outra Maria. O texto nos diz: e junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Dessa forma, irmãos, chegamos a uma constatação muito interessante e muito importante para a compreensão de quem eram esses discípulos que estavam na caminhada com Jesus ali no caminho de Emaús. Se admitirmos que Maria e essa outra Maria são as mesmas da passagem de Mateus capítulo 27, verso 61 e Mateus 28, 1, e que essa Maria era irmã da Maria, irmã de Jesus, portanto, Cleopas era casado com a Maria, irmã de Jesus, podemos chegar à constatação de que Cleopas era tio de Jesus. O mesmo Cleopas, também chamado de Clopas, que estava ali assistindo à crucificação do Senhor. Aquele mesmo homem que vira ali com seus próprios olhos toda aquela cena de crueldade, toda aquela cena terrível da crucificação do Mestre, do seu Senhor, daquele que ele depositava toda a sua confiança, toda a sua expectativa, e que agora naquele momento ali, naquele caminho, conversando com outro discípulo, tentava colocar para fora todo o seu sentimento que estava ali no seu coração. Sentimento esse, tão presente em momentos, em circunstâncias como essas, circunstâncias de dor, circunstâncias da separação de uma pessoa tão querida, aqui no caso de Jesus, circunstâncias envolvidas a sentimentos de frustração, por tanta expectativa que havia na pessoa de Jesus e que agora estava morto, na compreensão dos discípulos. E quem era esse outro discípulo que o texto sagrado não menciona? Alguns outros textos, como por exemplo do grande historiador Eusébio de Cesareia, no seu livro História Eclesiástica, ele vai apresentar esse outro discípulo como o nome de Simão. Simão, que era filho de Clopas. Portanto, pai e filho no caminho de Emaús, vindo de Jerusalém, passado todos aqueles eventos, aquelas circunstâncias terríveis para os discípulos, estavam voltando agora para suas cidades, para suas aldeias. O seu mestre morreu. O que fazer agora? Qual a perspectiva que nós temos enquanto discípulos? Apostamos tudo nele e agora ele está morto. Caminho de Emaús, como um caminho de transformação, nos ensina que quando temos uma experiência com Jesus, que quando nos propomos a caminhar com Jesus, muitas coisas acontecem na nossa vida. O caminho de Emaús inicialmente nos lembra que alguns sentimentos humanos tentarão nos desviar da direção de Deus para as nossas vidas. Alguns sentimentos humanos tentarão nos desviar da direção de Deus para as nossas vidas. Veremos que sentimentos são esses aqui experimentados por Clopas e seu filho Simão.
O primeiro sentimento é o sentimento da preocupação. No versículo 17, a parte A do texto, nos diz assim: então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? A preocupação era um sentimento muito presente na vida desses discípulos e dos demais discípulos. Preocupação essa justificada por aquilo que já mencionei nesta noite. Havia uma expectativa muito grande em torno de Jesus. Havia uma esperança muito forte na pessoa de Jesus, naquilo que ele representava, nos seus ensinamentos, naquilo que ele passava para os seus discípulos, em toda a expectativa que havia em torno da pessoa dele. E agora ele está morto. E aí a preocupação: será que apenas a morte de Jesus vai apenas fazer com que as autoridades, o império, os líderes religiosos ficarão satisfeitos com a morte dele, ou também virão atrás de nós? O que será agora da nossa vida? Muitos daqueles discípulos tinham deixado seus afazeres, tinham deixado suas profissões, tinham deixado o seu trabalho para poder seguir a Jesus. E agora o que fazer da vida? Havia uma preocupação muito grande nos dias dos discípulos posteriores à morte de Jesus. Mas também havia um outro sentimento que o acompanhava, sentimento esse talvez ainda mais forte, o sentimento de tristeza. No próprio verso 17, na última parte, diz: e eles pararam entristecidos. Quando Jesus pergunta a eles de que eles estavam tratando, ora, eles já vinham conversando sobre tudo aquilo que ocorrera em relação a Jesus, e aí Jesus se aproxima sem eles ainda o reconhecer e pergunta: vocês estão falando sobre o quê? Era como se toda aquela imagem, todo aquele sentimento, todo aquele sofrimento voltasse à tona, e eles não aguentaram de tanta tristeza, e parece que o texto quer nos mostrar que as forças lhe faltaram e eles pararam. Não conseguiram mais andar, de tão tristes que estavam. O sentimento de tristeza era um sentimento presente na vida dos discípulos naqueles dias. Mas além do sentimento de tristeza, também havia um terceiro sentimento, muito comum na nossa experiência humana, sentimento esse que muitas vezes nos tenta tirar da direção de Deus o nosso caminho, o sentimento de frustração. Aqueles discípulos estavam frustrados porque eles viam em Jesus o Messias esperado. Estavam frustrados porque eles depositaram em Jesus toda a esperança das suas vidas, de que Jesus seria aquele que os profetas haviam falado no Antigo Testamento, de que haveria de redimir Israel, de que haveria de tirar Israel da condição de escravo, de opressão dos outros povos, e nesse caso, no contexto específico, em relação aos romanos. Os discípulos estavam frustrados. Versículo 23 do texto que lemos, nós encontramos essa ideia muito claramente. Quando aqui nós verificamos os discípulos falando: ora, nós depositávamos nele toda a nossa expectativa, versículo 21, ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, já é o terceiro dia que tais coisas aconteceram. Era como se ele dissesse: olha, nós depositávamos a nossa confiança nele, e já faz 3 dias que ele morreu, e tudo se foi com a morte dele. Sentimento de frustração, preocupação, tristeza, frustração. Sentimentos humanos que muitas vezes batem na porta da nossa vida, que muitas vezes faz com que nós, a semelhança dos discípulos, sejamos tentados a parar, a estagnar, a não dar um passo adiante em relação aos nossos objetivos, em relação aos nossos planos, em relação aos nossos sonhos, em relação ao caminho que Deus tem traçado para cada um de nós, porque a preocupação é grande demais, porque as tristezas e as frustrações da vida são grandes demais. Os discípulos de Emaús aprenderam a partir dessa experiência que quando nós temos um encontro com Jesus, nós precisamos vencer todos esses sentimentos.
Sentimentos do medo, da tristeza, da preocupação, da frustração. Sentimentos esses que são inerentes à nossa natureza humana. Sentimentos esses que muitas vezes tenta nos pegar nessa caminhada, mas sentimentos esses que precisamos vencer quando aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Os discípulos de Emaús experimentavam esses sentimentos. Sentimentos esses que foram experimentados por outros servos de Deus. Quando olhamos para a história do profeta Elias, por exemplo, e quando ali ele recebe o decreto de morte sobre a sua vida, bate um sentimento de profunda tristeza, ele vai se esconder na caverna, lá 1 Reis capítulo 19, ele estava ali sim triste, ele estava ali sim frustrado, ele estava ali preocupado com aquilo que poderia acontecer na vida dele, e Deus chega para ele ali e diz: Elias, o que fazes aí na caverna? O que fazes aí parado, o que fazes aí triste, o que fazes aí preocupado? Muitas vezes Deus tem falado também para nós, quando nós nos encontramos nessa mesma condição, preocupados com os nossos compromissos, preocupados com tantos desafios que temos, preocupados com tantas dificuldades que muitas vezes nos são apresentadas na vida, esquecendo muitas vezes que Deus está conosco em todos os instantes, esquecendo muitas vezes que é da parte de Deus que vem a solução para todas as nossas dificuldades da vida, esquecendo muitas vezes que Deus está conosco no caminho. Os discípulos de Emaús, até esse instante, ainda não tinham essa compreensão de que aquele homem que estava ali com eles era o Senhor Jesus Cristo. Por isso que esse sentimento de tristeza, esse sentimento de preocupação, de frustração, ainda estava com eles. Somente quando eles tiveram os seus olhos abertos e puderam compreender que ali Jesus estava com eles, as coisas começaram a mudar. Mas o caminho de Emaús, ele também nos ensina que a palavra de Deus, ela renova o nosso ânimo e renova as nossas forças. Versículo 27 do texto que lemos. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunham-lhes o que ao seu respeito constava em todas as Escrituras. Os discípulos ali colocaram para Jesus todas as suas frustrações, todos os seus medos, todas as suas preocupações, toda a sua tristeza. E Jesus agora começa a lhe mostrar a verdade, quem ele realmente era. E Jesus começa pela palavra de Deus. Ele começa a falar de Moisés, passando por todos os profetas. E aqui o escritor, o evangelista Lucas, quando ele faz a referência a Moisés, aos profetas, ele está se referenciando especificamente ao texto que nós conhecemos como Pentateuco e os livros proféticos. Moisés aqui como representação do Pentateuco, os 5 primeiros livros da lei, e os profetas, toda a tradição profética do Antigo Testamento. E Jesus começa a falar das Escrituras para aqueles homens. E a partir dali, as coisas começam a mudar. As coisas começam a ser renovadas na vida e no coração daqueles homens. Observem que no versículo 29... quando nos diz que quando Jesus começou a falar da palavra de Deus àqueles homens queriam ouvir mais, aqueles homens queriam conhecer mais. E o texto nos diz que chegou um momento que Jesus precisava seguir adiante e eles iriam ficar em Emaús. Mas a palavra de Deus nos diz que que os discípulos, eles constrangeram Jesus, ou seja, eles fizeram com que Jesus permanecesse com eles, porque, entre outras coisas, eles queriam ouvir mais a palavra de Deus. Cristo começara ali a falar de Moisés, começaram ali a falar dos profetas, e aqueles homens começaram a entender da revelação de Deus nas suas vidas. Eles disseram: não, eu quero passar mais tempo com esse homem, eu quero ouvir mais dessa palavra. E a partir daquele instante o seu ânimo começou a ser mudado. Porque a palavra de Deus, meus irmãos, produz transformação. A palavra de Deus produz em nossa vida mudança. A palavra de Deus produz em nossa vida mudança de perspectiva, mudança de vida, mudança de coração. Versículo 32, há um relato belíssimo,
onde após a exposição das Escrituras que Jesus falara ali, aqueles dois homens, aqueles discípulos disseram, e diz o texto, e disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava e quando nos expunha as Escrituras? Porventura não ardia o coração. A palavra de Deus, meus irmãos, tem esse poder de fazer arder os nossos corações, de fazer arder a nossa vida, de fazer com que, quando escutamos a palavra de Deus, nós não consigamos ficar inertes em relação a ela, porque ela produz sempre transformação em nós, porque ela exige de nós uma postura, porque ela espera de nós uma decisão, um comprometimento, uma atitude, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A palavra de Deus fala ao mais profundo dos nossos sentimentos, ao mais profundo do nosso coração, ao ponto de exigir de nós uma postura em relação ao caminho que trilhamos na nossa vida. Aqueles dois homens, depois que ouviram a palavra de Deus ali do próprio Jesus, eles não foram mais os mesmos. O coração deles ardia com o fogo que queimava por dentro, dizendo: nós precisamos tomar uma outra atitude em relação à vida. Não somente mais andar tristes por aí, não somente mais andar preocupados com as coisas da vida, não somente andar frustrados com os nossos planos que havíamos feito, mas há sim uma nova perspectiva para nós mostrada pela palavra de Deus. A palavra de Deus, ela transforma. A palavra de Deus, ela nos mostra o caminho. A palavra de Deus, ela nos ensina. A palavra de Deus, ela renova o nosso ânimo e as nossas forças. Nesse ano somos desafiados a transformar, mas para isso precisamos ser primeiro transformados, e transformados pelo poder da palavra de Deus. Cada um de nós, meus amados irmãos, enquanto igreja, precisamos dar espaço à leitura da palavra de Deus, precisamos dedicar tempo ao estudo da palavra de Deus, porque é somente através da palavra de Deus que nós temos as nossas vidas transformadas, quando ela fala aos nossos corações. Os discípulos aqui experimentaram essa verdade, verdade essa que nós já encontramos de forma muito clara no texto dos Salmos, no capítulo 39, verso 3, onde diz: embraseou-me no peito o coração, o salmista Davi dizendo, enquanto eu meditava na sua palavra. Enquanto eu meditava na sua palavra, diz o salmista Davi, o meu coração ficou como que em brasa, porque ele ardia da mesma forma que ardia o coração dos discípulos. Os nossos corações têm ficado ardentes como brasa quando lemos a palavra de Deus. A palavra de Deus ainda não tem mexido conosco da mesma forma que mexeu nos primeiros dias da nossa caminhada cristã. Precisamos fazer com que essa mesma palavra fale aos nossos corações da mesma forma que outrora. Mas o caminho de Emaús também nos dá a certeza que quando reconhecemos a Jesus em nossa caminhada, a nossa vida e a nossa perspectiva muda completamente. Quando reconhecemos a Jesus em nossa caminhada, a nossa vida e a nossa perspectiva muda completamente. Versículo 31 do texto que lemos, encontramos a seguinte expressão: então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Até esse momento aqui, os discípulos não conseguiram enxergar ou perceber que aquele homem que caminhava com eles era Jesus. E a partir desse instante, seus olhos foram abertos e eles reconheceram a Jesus ali, naquele instante, naquele momento. E a partir daquele instante, a partir desse momento, a mudança de atitude na vida dos discípulos. Inicialmente, os discípulos não queriam mais caminhar, estavam tristes, parados, queriam ir para casa, ficar talvez murmurando, pensando na vida, nas dificuldades, mas a partir do momento que eles reconheceram a Jesus como estando com eles, a sua atitude mudou radicalmente. Os irmãos observem que a partir daquele momento eles decidiram voltar para Jerusalém. Ora, já era noite, eles já vinham de uma caminhada de 11 quilômetros, estavam cansados.
com certeza sem visibilidade nenhuma no caminho, mas eles decidiram se voltar. A sua atitude mudou. Eles não estavam mais preocupados com a dificuldade da caminhada, não estavam mais preocupados com a falta da luz do sol, queria guiá-los no caminho. Eles agora queriam compartilhar daquela verdade que eles descobriram, de que Jesus ressuscitou. Quando eles tiveram esse encontro e reconheceram a Jesus naquela caminhada, a sua atitude mudou. Eles não mais estavam preocupados com a noite, não mais estavam preocupados com o cansaço, não mais estavam tristes, não mais estavam frustrados, mas agora eles queriam compartilhar daquilo que ouviram do próprio Jesus. A sua perspectiva mudou. A sua vida mudou a partir daquele instante. Quando reconhecemos Jesus na nossa vida, há um desejo latente dentro de nós de compartilhar dessa experiência com outras pessoas. Os irmãos lembram, nos primeiros dias da caminhada da fé, quando aceitamos a Jesus, e aquela alegria enorme, aquele ardor no nosso coração que nós queríamos compartilhar com todas as pessoas que vimos à frente? Foi esse sentimento aqui que tomou conta desses discípulos. É esse sentimento que somos desafiados a termos mais uma vez. O sentimento e o desejo de compartilhar das verdades de Deus e da experiência que temos com Jesus com outras pessoas. Da experiência de falarmos do amor de Deus a todas as pessoas que conhecemos. De falar de como Deus é grande, de falar como Deus é poderoso, de falar de como Jesus veio ao mundo a salvar esse mundo, a morrer por todos nós. Quando reconhecemos a Jesus em nossa vida, temos o desejo ardente de compartilhar das suas verdades. É interessante que os discípulos agora voltaram para Jerusalém. Caminharam mais 11 quilômetros. E quando eles chegaram lá, irmãos, a notícia de que Jesus ressuscitara já havia chegado. O texto nos diz, versículo 34, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Ou seja, eles não levaram a notícia nova. Jesus já tinha aparecido ali a Simão, e Simão já tinha compartilhado com os outros discípulos. Mas essa era a experiência de Simão, não era a experiência deles. Eles queriam compartilhar a experiência que eles tinham passado, que eles tinham vivido, porque a experiência com Deus, ela é pessoal. A experiência com Deus, ela é individual de cada um de nós. E aqueles discípulos, ele mesmo sabendo que os demais irmãos que estavam ali já tinham a consciência, já tinham conhecimento de que Jesus ressuscitou, mas eles mesmo assim também falaram: nós também estivemos com Ele. Porque eles queriam compartilhar, porque eles queriam falar daquilo que estava cheio os seus corações a partir do encontro que eles tiveram com Jesus ali no caminho de Emaús. Qual é o sentimento que tem estado no seu coração a partir do reconhecimento de Jesus na sua vida? Será que nós temos guardado essa mensagem somente para nós? Será que nós temos privado as demais pessoas de conhecer esse Jesus? O caminho de Emaús nos ensina que precisamos compartilhar de Jesus na nossa caminhada. Precisamos falar do amor de Deus às outras pessoas. Precisamos falar daquilo que nós temos vivido na nossa experiência pessoal com Deus, com as demais pessoas, para que outras pessoas também possam ser alcançadas pelo poder de Deus, para que outras pessoas também possam experimentar o ardor que aqueles discípulos experimentaram quando ouviram da palavra de Deus, para que outras pessoas também possam ser alcançadas pelo amor de Deus, para que outras pessoas também possam ser transformadas para poder transformar o mundo. Que Deus possa nos ajudar e que Deus possa nos dar um coração intrépido e ávido para falar do seu amor, e que na caminhada da nossa vida, nesse ano de 2016, estejamos dispostos a falar do seu amor, deixar de lado os sentimentos que muitas vezes tentam nos impedir de seguir na direção que Deus tem para cada um de nós, e temos a convicção de que quando nós lemos e compreendemos a palavra de Deus, ela muda a nossa perspectiva e muda a nossa vida. Que Deus nos abençoe.
Eu quero dirigir a você duas perguntas nesse instante. A primeira pergunta é: você já teve um encontro pessoal com Cristo? Você já o encontrou pessoalmente? Já viveu essa experiência com Ele? Ou continua caminhando com um sentimento de preocupação com a vida, de tristeza diante das dificuldades da existência, de frustração com tantas expectativas que não se realizam e os desejos frustrados se acumulam ao longo de sua história? E a primeira pergunta seria: você deseja ter um encontro com Jesus agora, conhecê-lo pessoalmente? Vou voltar a essa pergunta, mas eu quero fazer uma segunda pergunta. Você já conhece a Cristo, mas você tem no seu coração o desejo de compartilhar isso? Um desejo que o faça ir ao encontro das pessoas que não conhecem a Jesus, para fazê-las conhecê-lo, para transformar essas vidas? Na verdade, então, as duas perguntas que eu tenho a lhe fazer nesse instante são justamente essas. A primeira: você quer ser transformado pela presença de Cristo em sua vida? A segunda pergunta: você quer ser um agente de transformação de outras vidas a partir de sua experiência com Cristo? Curve sua cabeça nesse instante. Enquanto o piano está tocando, eu quero primeiro perguntar a você que já conhece a Jesus, se você está pronto a pedir a Cristo agora que renove em seu coração o desejo de falar de Jesus a outras pessoas, que faça arder em seu coração o desejo de compartilhar com outros o Cristo que você conhece. Tão interessante ser lembrados pelo pastor Ronaldo de que depois de todo um dia de caminhada, 11 quilômetros de caminhada, aqueles homens não pensam em outra coisa a não ser voltar para Jerusalém e compartilhar com as pessoas o que haviam conhecido, o que haviam descoberto, o que haviam experimentado. Aquele mesmo sentimento que moveu a mulher samaritana que correu à cidade de Sicar para falar aos outros sobre Jesus. Sentimento que tem movido a tantos que conhecem a Cristo, mas talvez em seu coração hoje esse sentimento esteja arrefecido. Esse desejo de compartilhar Jesus com outras pessoas esteja amortecido. Eu quero lhe perguntar neste momento se você quer agora dizer a Deus: restaura em mim um desejo ardente de falar de Jesus. Renova em meu coração a vontade de compartilhar com outros o que Cristo fez em minha vida. Abre para mim oportunidades para que eu possa falar para as pessoas que eu conheço a diferença que Cristo faz na minha vida. É esse seu desejo agora? De cabeça baixa, como você está, levante sua mão. Ao levantar a sua mão, você está dizendo: eu já conheço a Cristo, mas eu quero compartilhar Jesus com outras pessoas. Levante sua mão, eu quero orar por sua vida. Uma mão se ergue ali, outra ali, outra ali. Levante sua mão, diga: eu quero compartilhar Jesus. Outra mão lá atrás, levante sua mão, eu quero orar por sua vida. Outra mão ali à minha esquerda. Na galeria há alguém que nesse instante quer ter renovado em seu coração o desejo de falar de Jesus para outras pessoas. Há mais alguém? Há mais alguém? Outra mão ali. Mantenha sua mão erguida, eu quero orar por você agora. Senhor Jesus, há pessoas que neste instante erguem suas mãos para dizer que já conhecem a Jesus, mas que querem ter um desejo ardente de falar de Jesus aos outros. Querem ter um grande desejo de compartilhar Jesus com pessoas que não o conhecem. Ó Pai, fortalece esse desejo em seus corações, move essas pessoas, que elas sejam assim agentes de transformação, que outras pessoas conheçam a Cristo através delas. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém. Permaneça com sua cabeça baixa. Eu quero fazer uma segunda pergunta agora. E essa pergunta
aquela primeira que eu mencionei, se dirige a você que está aqui nesta noite, que ainda não entregou sua vida a Jesus. Você ainda continua caminhando com frustrações, com tristezas, com preocupações, com ansiedade, com angústias que você quer agora entregar a Jesus. E se você quer entregar a sua vida a Jesus neste instante, eu convido a levantar a sua mão onde você estiver. Você agora está dizendo com esse gesto: eu quero conhecer a Jesus pessoalmente. Eu quero me encontrar com Ele. Eu quero ter Jesus como meu Salvador. Eu quero entregar a Jesus as minhas tristezas, minhas preocupações, minhas frustrações, minhas angústias, minhas ansiedades. Eu quero entregar a minha vida a Jesus agora. Alguém levante sua mão, onde você estiver. Pode levantar bem alto, eu quero ver daqui. Quero orar por sua vida. Alguém que neste momento quer entregar a sua vida a Jesus? Alguém que quer entregar a sua vida a Jesus agora? O hino que vamos cantar diz: Jesus quer entrar hoje em seu coração. Quer entregar a sua vida a Jesus agora? Quer permitir que Jesus entre no seu coração agora? Levante sua mão, onde você estiver. Alguém que quer entregar a sua vida a Jesus agora? O hino lembra que Jesus tem esperado à porta de sua casa há muito tempo, e muitas vezes, esperando que você abra a porta do seu coração, esperando que você permita que Jesus seja o seu Salvador, que Jesus transforme a sua vida. Quer deixar que Jesus transforme o seu viver agora? Levante sua mão. Alguém? Nós vamos cantar a primeira estrofe deste hino. Enquanto nós cantamos, eu quero que você continue refletindo sobre a mensagem que você ouviu. Eu quero continuar a lhe perguntar se você não tem no seu coração a necessidade e o desejo de uma experiência pessoal com Cristo. Enquanto nós cantamos a primeira estrofe deste hino, reflita no seu coração sobre as palavras que estamos cantando. Antes de cantarmos a segunda estrofe, eu quero lhe perguntar mais uma vez: você não quer abrir a porta do seu coração agora para Jesus? Não quer ter uma experiência pessoal com Ele, passar a caminhar com Ele? A mensagem que ouvimos mostrou muito claramente a diferença que Jesus faz. Pela diferença que Ele fez na vida daqueles homens, desfazendo sua tristeza, carregando suas preocupações, anulando suas frustrações, dando novas perspectivas, novos horizontes, uma nova vida. É isso que Jesus traz ao nosso coração, revestindo-nos de paz e da certeza da vida eterna. Mas isso só acontece quando nós abrimos a porta do nosso coração para Jesus. Quer fazer isso agora? Levante sua mão, onde você estiver, levante sua mão, dizendo: eu quero abrir a porta do meu coração para Jesus agora. Eu quero recebê-lo como meu Salvador. Eu quero ter uma experiência pessoal com Ele, transferir a Ele
minhas tristezas, minhas preocupações e minhas ansiedades. Eu quero viver com paz no meu coração e com a certeza da vida eterna. Quer fazer isso agora? Levante sua mão. Pode levantar, eu quero ver daqui. Há alguém? Levante sua mão. Há alguém? Talvez você esteja nos acompanhando através do rádio, através da internet. Quer dar esse passo agora? Entre em contato conosco. Avise-nos, queremos orar por sua vida, queremos acompanhá-lo em sua decisão. Eu quero convidá-los a todos a se colocarem de pé neste momento. Quero apenas fazer uma última pergunta antes de cantar a última estrofe deste hino. É possível que haja alguém aqui nesta noite que já conhece a Jesus. Talvez como aqueles discípulos um dia conheceram, mas tem caminhado distante de Jesus. E eu queria convidá-lo a retomar sua caminhada com Cristo, a reassumir seu compromisso com Cristo, a retomar a sua caminhada ao lado de Jesus, a se reconciliar com Ele. Quer fazer isso agora? Levante sua mão, onde você estiver. Alguém que neste instante quer se reconciliar com Cristo, quer retomar a sua caminhada com Cristo, porque tem andado distante dEle. Quer fazer isso agora? Levante sua mão também. Há alguém? Há alguém? Nós vamos orar. Depois da oração, sim, aí sim cantaremos a última estrofe. Pai querido, Tu conheces cada coração presente neste lugar, bem como os corações daqueles que nos acompanham à distância. Fala a estas vidas, Senhor, continua a falar. Que o Teu Espírito Santo as incomode. E se há pessoas que ainda precisam entregar sua vida a Jesus, que não deixem passar esta oportunidade, mas que tenham esta experiência pessoal com Ele. É a nossa oração em Seu nome. Amém. Cantemos juntos a última estrofe deste hino. Quero dizer a você que, se foi difícil tomar esta decisão e manifestá-la de forma pública, mas se há no seu coração o desejo de tomar uma decisão agora, em frente ao lugar onde você está sentado, há um cartão onde está escrito Minha Decisão. Você pode preencher este cartão e nos entregar à porta após o culto, expressando ali o que está no seu coração e qual a decisão que você tem tomado neste instante. Eu queria convidar o pastor Gedeon para vir aqui à frente, para encerrar este culto com a bênção apostólica. E neste momento, nós nos despedimos de todos, agradecendo mais uma vez a sua presença, particularmente àqueles que nos visitam nesta noite. Também agradecemos àqueles que, mesmo à distância, têm acompanhado a este culto. E nós queremos dizer do nosso desejo de reencontrá-los. Nosso culto de oração na próxima quarta-feira, às 7h da noite, estaremos juntos aqui. Temos um encontro diário através do programa logo de manhã, às 6h35 da manhã, no canal 4, TV Tribuna. Eu não poderei vê-lo, mas ainda assim
sentirei de alguma forma a sua presença e a sua companhia. Mas espero revê-los outras vezes entre nós. Que Deus nos abençoe e nos conceda uma semana ricamente abençoada e muito feliz. Após a bênção dos apóstolos, nós nos assentaremos, oraremos silenciosamente ao som do pós-lúdio, os pastores iremos até a porta e os irmãos então poderão deixar esse santuário. Convidamos os queridos irmãos para curvarmos as nossas frontes, pensarmos em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as comunhões e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todo este povo na face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus nos abençoe. Chegamos ao final da transmissão do culto da Igreja Batista da Capunga. A Igreja Batista da Capunga está situada à Rua Fernandes Vieira, 769, Parque Amorim, Recife. Informações pelo telefone 3092-6578 ou pela internet no site www.capunga.org.br. Agradecemos a sua presença em nosso culto, agradecemos também ao irmão Joaquim no estúdio da Evangélica do Brasil FM e convidamos a todos para estarem conosco no próximo domingo a partir das 10 horas com a transmissão do nosso culto matinal. Uma boa semana, ricamente abençoada a todos, é o que desejamos. Boa noite.